Você já parou para pensar o que significa a ideia de cuidado? Primeiramente, cuidado é a possibilidade do indivíduo de criar e recriar as relações com o ambiente, com o mundo e consigo mesmo. A palavra cuidar, né, tem sua origem na ideia de cura, de dedicar atenção, dedicar tempo, dedicar preocupação. Então a gente vai tentar compreender um pouco o que significa esse cuidado no processo de desenvolvimento do indivíduo a partir da perspectiva junguiana. As relações de cuidado são essenciais desde os primeiros momentos de vida. Não somente pela sobrevivência do bebê, mas também pelo nosso processo de desenvolvimento psíquico, e se tratando mesmo do processo de individuação, que é essa busca pela integridade, pelo desenvolvimento pleno, que vai se estabelecer também de acordo com o ambiente, seja cultural, social, onde esse indivíduo se encontra. Logo, esse ambiente vai favorecer o desenvolvimento à medida que as relações de cuidado sejam orientadas pelos dinamismos arquetípicos, que são as bases de organização psíquicas, especialmente pelo dinamismo matriarcal e patriarcal, que não quer dizer necessariamente a nossa mãe ou o nosso pai, mas as funções que esse ambiente exercem para cuidar, para se relacionar com esse indivíduo. Se uma criança não teve esse tipo de relação de cuidado, na sua infância, isso pode sim gerar alguma dificuldade nas suas relações com o ambiente ou consigo mesmo, algum sofrimento. Entretanto, quando a gente está dizendo que é um dinamismo arquetípico, a gente entende que isso é potencial em todo e qualquer ser humano. Logo, eu tenho a possibilidade de, nas minhas relações, reatualizar esses cuidados que de alguma maneira ficaram prejudicados no meu desenvolvimento. Como, por exemplo, a gente faz nos processos psicoterapêuticos. Então, cuidado ao nível do dinamismo matriarcal poderia estar se relacionando com a nutrição, a segurança, o amor, a proteção, uma atitude de atenção, mas de receptividade também. Quando a gente fala, por outro lado, num cuidado orientado pelo dinamismo patriarcal, a gente pode entender, por exemplo, o limite, o colocar limite, o oferecer uma orientação, uma organização. E é muito mais fácil a gente entender no nosso dia a dia o cuidado pautado no dinamismo matriarcal, né? Mas o dinamismo patriarcal também oferece essa possibilidade de cuidado. Eu costumo dizer que limite é amor. Por quê? Porque quando a gente ensina o limite, por exemplo, a gente oferece àquela criança a possibilidade dela reconhecer qual é a diferença entre ela e o outro, a entender até onde ela pode ir e até onde o outro pode ir. Por que amor? Porque se eu tenho a possibilidade de me diferenciar do outro, eu posso me respeitar mais. Eu posso entender e acolher mais o meu sofrimento. Eu posso entender o que é realmente um problema que é meu, que eu preciso resolver, ou o que é do outro que de alguma forma está jogando isso em mim, ou que eu estou absorvendo e às vezes deixando de ter uma energia que deveria ser para mim e dedicar essa energia para o outro. Ora, eu não estou falando que é para a gente esquecer do outro, mas eu preciso entender quando de fato eu preciso dedicar um cuidado ao outro ou eu preciso dedicar um cuidado a mim mesmo. E um último ponto em relação ao cuidado vai ser a gente pensá-lo no processo de individuação. Porque à medida que eu começo a entender melhor o meu processo, a minha jornada, o meu mito, pessoal, eu entendo onde estiveram as minhas dificuldades e quais são as minhas potencialidades. Eu posso acolher melhor o meu sofrimento e atuar no sentido de buscar estratégias para poder reatualizar mesmo aqueles aspectos de cuidado de mim mesmo que ficaram prejudicados. E eu posso aprender a cuidar das minhas feridas, mesmo que em algum momento ou vários momentos eu realmente precise do outro para me ajudar a entendê-las. Isso vai estar falando em favor do nosso processo de construção de autonomia.
né? Que é justamente essa possibilidade também de desenvolver um cuidado em relação a gente mesmo. E no processo psicoterapêutico, o indivíduo também é estimulado a aprender a cuidar de si mesmo, buscando estratégias de uma melhor promoção à sua própria qualidade de vida. E aí fica claro porque que quando a gente impõe o nosso saber ou o nosso cuidado ao outro, isso não é cuidado. Porque o cuidado que ele precisa vai depender do que ele sabe sobre si mesmo, do que ele sabe sobre o cuidado e do lugar em que ele se encontra no próprio desenvolvimento psíquico.